Boa noite, a paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Penúltimo dia do ano e eu vou passar o último dia sem poder comer carne, gente, porque ontem eu extrapolei um pouco, passei muito mal essa noite, tô tomando um chazinho aqui pra ver se essa noite eu durmo tranquila, mas faz parte, né? Esses dias eu, na correria aqui, fiquei uns dias sem ir na igreja. Daí eu fiquei pensando. Às vezes a gente escuta alguém falar assim: eu não vou ir na igreja. Não vou mais na igreja. A gente vai lá, os outros só repara a gente. Alguém, às vezes eu tenho impressão, a gente tem a impressão que alguém tá cochichando da gente. Porque um fica reparando a roupa do outro, um quer ser mais bonito que o outro, né? Andar melhor do que o outro. Alguém fica olhando pro lado, os irmãos ficam olhando pro lado das irmãs. E às vezes até a gente fica pensando assim, até às vezes quem tá lá pra... Eu não gosto de falar isso, tá? Mas eu tô falando coisas que eu já ouvi muito. Às vezes quem tá atendendo lá na frente fala coisa que machuca a irmandade. E... eu não vou congregar. Vou ficar em casa, vou orar em casa, vou fazer meu devocional. Deus fala comigo. Enfim. Gente, Deus fala assim, na palavra, que Deus está preparando um povo zeloso, especial e de boas obras. E no Salmo 133 fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como que a gente vai viver em união se a gente não tolera o erro do outro? Se a gente acha que a gente é mais santo do que o outro, mais perfeito. Quando a gente repara alguém, quem tá errando é a gente. Porque eu vi aquele irmão, aquela irmã. Então, se você viu, gente, perdão eu falar isso, mas se você teve tempo de ver o irmão reparando o outro, alguém olhando pro lado, alguém assim, alguém assado, é porque a gente estava sem comunhão. Eu vou falar de mim, tá? Porque quando a gente está sem comunhão e a gente entra na igreja e às vezes a gente perde tempo reparando os outros, a gente vai ver coisas que às vezes a gente não gostaria de ver. Mas porque o erro está em nós, o erro começa em nós. Se a gente entrar na igreja, saudar os irmãos, quem olhar para você, quem não olhar, não tem problema, porque tem gente que quando você passa vira a cara e não dá nada. Você não vai na igreja para agradar o outro, agradar pessoas, para ver pessoas. Você vai na igreja para oferecer um louvor a Deus, porque é o mínimo que a gente pode fazer para Deus, é reunir todos, tentar entrar numa mesma comunhão, cantar numa só voz e oferecer um louvor a Deus, oferecer um louvor agradável a Deus, oferecer o nosso melhor canto, o nosso melhor tocar, o nosso melhor dedilhar, né? Porque quem toca um órgão, quem assopra um instrumento, você está procurando dar o seu melhor para Deus. E é isso. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ai, que susto! Gente do céu, essa foi inesperada, a minha plaquinha aqui, ó. Essa foi boa. Continuando aqui, não perdendo a comunhão da palavra, do fio da meada. Às vezes, Deus permite, eu vejo assim.
Ninguém passa pela nossa vida por acaso. Até hoje eu estava lendo isso num textinho lá que eu vi no Instagram. Ninguém passa na nossa vida por acaso. Ninguém. Ou é lição ou é benção. Ou você tem que aprender ou você tem que ensinar. Então, muitas coisas que acontecem na igreja, na família, na vizinhança, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, é para que nós possamos chegar no eixo, aparar as arestas. Como que a gente vai adquirir paciência se a gente não tiver o teste da paciência, não passar pelo teste da paciência? Como que a gente vai adquirir humildade se Deus não testar para que nós possamos chegar no nível de humildade que Ele quer, no nível de paciência, no nível de convivência? Conviver com o ser humano não é fácil. Conviver com as outras pessoas, saber lidar com as pessoas, saber respeitar as pessoas com seus erros, com seus defeitos, com seus limites, com as suas grosserias. Muitas das vezes a gente atende pessoas, eu como vendedora atendo pessoas, né, que nem dá um bom dia pra gente. Isso daí vai nos modelando, vai nos aperfeiçoando diante de Deus. Não pense você que às vezes assim, eu vou me afastar de todo mundo porque eu quero viver na minha, não quero me incomodar com nada, não quero, prefiro ficar na minha casa e não visitar ninguém, não gosto de receber visita. Tá, tudo bem que tem muitas pessoas que às vezes é melhor a gente manter uma distância, né? Pessoas tóxicas. Mas mesmo assim, às vezes são essas pessoas que mais precisam da gente. Às vezes eu vejo frases assim, se afaste de todo mundo. Não tem como a gente afastar de certas pessoas, porque às vezes são exatamente essas pessoas que você precisa aprender uma lição, ou que você precisa ensinar algo, e a gente não tem que se isolar das pessoas, a gente não tem que se isolar no nosso mundinho, no nosso cantinho, porque assim nós não vamos evoluir como pessoas. Às vezes eu vejo situações onde as pessoas são tão intolerantes, e eu fico pensando assim, nossa, às vezes a pessoa tem anos de crente, anos de caminho, ou velha na idade, e não aprendeu a tolerar o outro, a respeitar o outro. Eu não aceito, isso não me desce, porque não sei o que, eu sou assim, não vou mudar. Uma coisa que eu aprendi é que a gente está numa constante mudança, graças a Deus, graças a Deus. Então, se você acha que não vai na igreja por causa desse ou daquele, você está completamente errado. Pode até mudar de igreja, pode mudar de emprego, pode mudar de família, pode mudar de meios, só que você sempre vai ter um obstáculo, você sempre vai ter que lidar com pessoas difíceis. Você não tem como você fugir de uma determinada situação, de uma determinada prova que Deus quer que você passe. Então você tem que aprender a superar, a se superar, e não é mudar o outro, querer mudar o outro, é mudar a nós mesmos, superar as nossas dificuldades, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir paz. Então, não adianta deixar de ir na igreja para não ter que lidar com certas coisas. A gente está completamente errado. Você tem que amar as pessoas, respeitar as pessoas. Você não precisa nem ficar lambendo, ficar na casa de quem você não gosta. Mas jamais deixar de ir na igreja por causa desse ou daquele. Deixar de ir em certos lugares ou por causa de um ou outro.
Não deixe de conviver com as pessoas, ainda mais hoje em dia, nessa época de tecnologia, as pessoas estão se afastando cada vez mais uma das outras. Pode ter certeza que isso vai trazer grandes consequências para a sociedade. E para nós que somos cristãos, gente, como que a gente vai amar o próximo? Como que a gente vai falar para Deus que cumprimos o nosso papel nessa terra se a gente às vezes se irrita com pouca coisa, não tolera o próximo, prefere ficar isolado, ai, deixou de ir em certos lugares ou deixou de ir na família por causa desse ou daquele. Vamos amar mais, vamos reunir, vamos ir na igreja enquanto a gente pode, enquanto a gente tem essa liberdade, vamos falar das coisas de Deus, vamos amar mais, vamos conversar mais, dialogar com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Vamos tentar unir, ajuntar. É isso que eu senti de falar hoje. Deus abençoe a todos. E se Deus quiser, vai ser um bom final de ano, que amanhã é o último dia. E vai ser um excelente ano novo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.